Muito bem, turma. Então, agora a prof vai começar a gravar a aula para vocês, tá bom? Sobre essa atividade do dia de hoje, da página 215. Observe, então, nessa página que nós temos um mercadinho, certo? E a gente vai dar uma retomada na aula de ontem. O senhor Araújo tem um mercadinho e ele costuma colocar os preços em forma de fração, o que é bem diferente, olha lá. Ele não coloca em forma decimal, ele coloca em forma de fração. E a gente vai entender um pouquinho como que a gente vai poder perceber o valor dos produtos, sendo que está em fração, tá? Olha lá. O creme de leite, olha o que quer saber. Como a maquininha registradora fará essa leitura? Como que ela vai dizer qual é o valor do creme de leite, sendo que o creme de leite está em 24 décimos? Vamos tentar? Lembra da aula de ontem que a prof colocou para vocês que cada vez que nós temos um número, um denominador que tem um zero só, então ele vai ter um número depois da vírgula, certo? Então, vamos lá. A gente repete o número, 24, saiu um número bem estranho. E nós temos um número só, um zero só, então nós temos que ter um número depois da vírgula. Lembra que a gente conversou também ontem que a vírgula, ela faz o papel de quê? De separar a parte inteira, que é antes da vírgula, da parte decimal, tá bom? Então, o 2, ele vai aparecer aqui como a parte inteira, e o 4 como a parte decimal. Por que é só o 4? Porque só tem um zero, certo? Então, o valor do creme de leite é R$2,40. Por que eu botei o zero? Porque o zero, lembra que a gente viu na outra aula também, ele vai ter o valor só para complementar. Ele pode, na hora de ler o valor em reais, certo? Se não precisasse, a gente somente iria deixar a forma decimal, 2 inteiros e 4 décimos. Mas como a gente está pedindo em valores em reais, então a gente tem que complementar o zero para poder colocar em reais, certo? Então, o valor do creme de leite, R$2,40. E assim vocês vão fazendo na maionese, no milho verde e no achocolatado, prestando atenção no número de zeros que tem na fração. Maionese são 2 zeros. O milho verde, onde está o milho verde? Aqui, 2 zeros também. E o achocolatado, onde está o achocolatado? Aqui, 1 zero só. Tá bom? Próxima questão. A número 25 e a número 26, você vai prestar atenção na aula que nós tivemos ontem sobre os... Dá uma revisadinha lá, tá? Sobre, olha lá, o material dourado, certo? Então, a parte inteira, se eu tiro 1/100º, se eu tiro 1/10, se eu tiro 1/1000. O que está pedindo ali? Deixa eu arrumar aqui. Está pedindo o quê? Quantos décimos há em um inteiro? Lembra que lá no material dourado, nós temos um inteiro, né? Que é aquele quadradinho todo. Se a gente tirar somente um quadradinho só, a gente vai colocar o quê? A gente vai tirar o quê? 10 décimos. Certo? De todo aquele inteiro que a gente tem lá, a gente vai tirar só uma barrinha. Então, a gente vai tirar só 10. 10 décimos. Quantos centésimos existem em um décimo? Então, se nós temos aqui um quadradinho que tem 100 e a gente quer tirar um centésimo, a gente vai tirar também 10 centésimos. Quantos centésimos há em um inteiro?
O inteiro, então, se nós estamos falando em centésimos e a gente quer no inteiro, a gente está falando daquele outro quadrado grande. Aqui, deixa eu pegar para vocês. Desse aqui, certo? Então, a gente vai tirar só um pedacinho dele. A gente vai tirar só um centésimo. Então, nós vamos tirar o quê? 100. Opa. 100 centésimos. Para formar um milésimo, nós temos 100 centésimos. E aí, a gente vai escrever ali, centésimos. Certo? Para formar todo esse quadradinho aqui, que ele tem 1000 pecinhas. Ele é o milésimo inteiro. Tá bom? Agora, na número 26, a gente vai estar trabalhando com dinheiro. Então, já mudou. A gente não está mais com material dourado. A gente está trabalhando em forma de dinheiro. Qual é o valor da 10ª parte de 10 reais? Bom, para eu formar 10 reais, 10ª parte, eu estou falando de 10, né? Então, para eu formar 10 reais, eu tenho que ter quantas moedas de R$1? Eu tenho que ter 10 moedas de R$1. Então, qual o valor da 10ª parte de R$1, de 10 reais? Eu tenho R$1. Eu não vou escrever real, porque aí a letra vai ficar pior também. Tá bom? Não esquecendo o cifrão na frente, porque senão fica errado. Não estava referindo a dinheiro daí, sim, só o número decimal. Qual é o valor da 10ª parte de R$100? Quantas notas de 10 eu preciso para formar R$100? Eu preciso de 10 notinhas. Então, 10ª parte de R$100, R$10. E assim a gente vai percebendo para formar R$100, nós estamos falando de centésimos. Então, quantas moedinhas? Já não é mais de real, certo? Quantas moedinhas a gente precisa para formar 100? A mesma coisa, olha lá. Aqui a gente precisava para formar 10 reais. A gente precisava de R$1. Agora, para formar R$100, eu preciso de R$1 também. A centésima parte, a parte final, tem que se juntar 100 coisas. 100 moedas de R$1 para formar a centésima parte de R$1, tá bom? Não vou conseguir escrever real. Consegui. E a milésima parte de R$100, então, milésima parte de R$100 é menos que R$1. Então, eu preciso de centavos. Quantos centavos? 10 centavos. Daí, então, eu coloco o R cifrão, né? Não vamos esquecer aqui da simbologia. E sim, colocamos 10 centavos. Certo? Dá uma retomadinha na aula de ontem do Zoom, que a prof trabalhou isso com vocês, a parte do material dourado. Tá bom? Aqui na página 216 é uma explicação do que a gente trabalhou ontem sobre como transformar a fração em número decimal. Bem importante, tá? Sublinha lá, faz um colorido no livro, coloca setinhas coloridas, como vocês quiserem, tá? Você sabe que a prof deixa colorir bastante o livro. Agora, junte-se com o colega. A gente não vai poder juntar com o colega, então a gente vai trabalhar e vai depois observar a correção. Como que a gente vai ler esse número? Como a gente estava fazendo ontem. Sabendo que antes da vírgula nós temos uma parte inteira e depois da vírgula a parte decimal. Aí então, nós temos que perceber depois da vírgula o que a gente tem. 2 números, então nós temos um centésimo. Por quê? Porque no centésimo, 100 são 2 zeros. Como que vai ficar esse número então? Olha lá. Parte inteira, 26. 26 inteiros e 47 centésimos. Entenderam por que centésimos? Porque ele tem 2 números depois da vírgula. Aqui, na letra B, você tem que prestar atenção que são 3 números depois da vírgula, tá?
E essa parte aqui, a letra C, tem parte inteira? Não tem parte inteira. Então, vocês vão só escrever quantos centésimos tem, tá bom? Porque não tem parte inteira. Não vai botar 0 inteiros, então só coloca 20 centésimos. Na número 28 é o contrário, nós temos a escrita e aí nós temos que transformar numa fração. Olha lá. Nós temos a parte decimal escrita, agora vamos transformar, ainda é para transformar em número decimal. Então é simples, 28 centésimos, não está nos dizendo quanto que tem de inteiro, então é 0,28 centésimos, tá bom? 2 números depois da vírgula. Agora sim, na número 29, transformar mentalmente as frações decimais em números decimais, observando quantos números tem depois da vírgula. Ou seja, nós temos aqui 75 centésimos. 2 números depois da vírgula, só temos 2 números de numerador. Então, a gente vai colocar 0,75 centésimos. Tá bom? Bem simples. Lembra essa questão aqui? 15 décimos. Nós temos um zero só, então é um número só depois da vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 15 e a vírgula vai aparecer ali como o divisor da parte inteira e da parte decimal. Por que que o 5 ficou para lá? Porque tem um zero só. Ok? Bem simples, tá bom? Faz as atividades, qualquer dúvida pode chamar a prof. Certo? Beijo, se cuidem.